Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Seleski e também tendo com a nossa convidada, a enfermeira Grace do Amaral, junto aqui. Iremos debater sobre a mortalidade infantil no Brasil, que tem reduzido nos últimos 20 anos consideravelmente, mas ainda é um número elevado. Portanto, o Brasil ocupa o terceiro lugar de mortalidade infantil na América do Sul. Sinta-se à vontade, Grace, no nosso programa, e já perguntando para você quais são as causas da mortalidade infantil no nosso país. Bem, uma das causas assim, bem relevantes é a questão do parto prematuro, né? Devido às infecções urinárias repetitivas. Tem a questão também do peso, a questão da diabetes, que está, né, diabetes gestacional, uma das, né, que se não tiver controle, a questão de algumas doenças, né, que também está relacionada, como o HPV, a hepatite, a toxoplasmose, a rubéola. Também a questão de problemas da tireoide, as pressões, né? E isso é uma coisa assim que é muito fácil de você controlar, né? Dentro do pré-natal bem feito, você tem como você. Mas a maior causa é prematuridade devido às infecções urinárias repetitivas. Tanto aqui na região, como no estado e no Brasil. Mas entra aí também a questão financeira, na qualidade de vida, da questão da qualidade da alimentação, saneamento básico, esses fatores também são primordiais. Com certeza, porque assim, quanto maior o nível de escolaridade, maior entendimento, maior questão social, maior entendimento também da busca desse pré-natal, dela começar, a gestante começar desde cedo buscar o seu pré-natal, né? E ainda hoje, com toda a informação, com tudo que se tem gestantes que buscam quando já estão para ganhar, né? Infelizmente ocorre. Ou seja, né? para você trabalhar numa prevenção, numa diminuição da mortalidade infantil, não adianta você cuidar da criança após o nascimento, você tem que cuidar da mãe, né? Antes. Da gestação. E até mesmo na questão educativa, na questão do adolescente, que hoje é uma das grandes preocupações para mim como profissional, é a questão adolescente, a questão da gravidez mesmo na adolescência. Agora, há poucos dias atrás nós tivemos aí a infelicidade de perder aí a Zilda Arnes, ela que foi uma das líderes aí da Pastoral da Criança, e ela que desenvolveu aquele projeto da multimistura, quer dizer, houve uma preocupação muito grande com relação à alimentação das crianças. Nós temos aqui na nossa região, Grace, casos de subnutrição, desnutrição infantil? Olha, que eu saiba, sim, não posso te dizer bem certo, porque faz tempo que quem teria esse dado mais específico é a pastoral, mas diminuiu bastante, entendeu? Porque hoje ainda tem os líderes da pastoral voluntário, né? Talvez até em números reduzidos, porque eu fiz muita palestra com o pessoal da pastoral, mas ainda tem. Então, eu acredito sim que essa orientação quanto à alimentação, hoje a multimistura também está mais à mão, né, dessas pessoas. Você encontra multimistura no mercado, a própria pastoral, as líderes têm para doar, aqui mesmo em Beltrão tem aquela distribuidora, né? Então, hoje a multimistura está mais à mão. Mas eu acredito que ainda falta a questão do tempo e também do perfil do profissional que trabalha na saúde básica, no postinho de saúde, em sentar, em fazer a poricultura, porque hoje nós temos a questão do leite, né? A distribuição do leite mesmo pelo Ministério de Saúde, então é exigido a pesagem, a questão da Bolsa Família, já também trabalhando nisso, a pesagem da criança, de 6 em 6 meses. Então esse é o período assim que você como profissional, você pode chegar lá e tu tem mais ou menos uma análise da tua região, agora, tivesse em baixo peso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, hoje o Brasil ele tem um monte de bolsas e, por exemplo, questão de escola, se o pai não mandar o filho para a escola, não recebe a bolsa, não recebe a ajuda, que o governo tem esses programas sociais. Com relação a essa questão aí da prevenção da mortalidade infantil, por exemplo, aquela mãe ou aquela família que de repente não fizer o pré-natal, não fizer esse encaminhamento, existe algum risco ou ele corre o risco de perder algum benefício do governo se ele não fizer esse encaminhamento, esse acompanhamento? Não perde. Não tem nenhum adicional, nem para a mãe, nem para o profissional, nem para o hospital,
né? Antes até tinha o município que tivesse assim, a gestante cadastrada no CIS pré-natal ganhava um X, o hospital ganhava outro X, entendeu? Por acompanhamento. Era um estímulo até para que houvesse a prevenção. Hoje o governo federal tirou esse estímulo, né? Segundo, assim, o que eu estou falando que eu sei, segundo foi para colocar os celulares, né, para o Bolsa Família, mas ele tirou, ele tinha esse estímulo, mais para o município como para o hospital. Estímulo pequeno, mas pelo menos eu acho que entendeu? Mas hoje não é cobrado nada, a não ser o município é cobrado nas pactuações, índice de mortalidade está aumentando, o que você está fazendo, né? E a questão das políticas públicas do governo federal, nesse momento, assim, a mídia, a nível nacional, a nível estadual também houve uma preocupação agora, inclusive do secretário do Estado aqui no Oeste Paraná, mais precisamente aqui em Foz do Iguaçu, preocupado já com o índice elevado de mortalidade infantil no estado do Paraná. E esse vai se alastrando para os municípios, nosso município não é diferente. A senhora como profissional, como que a senhora vê que medidas mais cabíveis que devem ser tomadas a curto prazo para nós reduzir ainda mais esse índice de mortalidade infantil? Então, aí é que tá. Às vezes as pessoas não dão muita importância para a questão da mortalidade infantil. Ele é um dos indicadores de desenvolvimento da cidade, do estado e do país. A minha preocupação é assim, porque 80% dos óbitos que a gente analisa e que vê são evitáveis, 80%. Então, em algum lugar, nós como profissional, como gestor de saúde, como prestador de serviço, entendeu? Nós estamos pecando. Eu vejo assim, a maior percentagem é no pré-natal. A questão do cartão da gestante. Se você vai pegar um cartão da gestante, a maioria dos cartões da gestante estão mal preenchidos, entendeu? Ou porque o profissional não teve tempo, ou porque o profissional deixou para o outro fazer. E o cartão da gestante é um documento tão importante porque às vezes você atende lá no posto, mas não é você que vai atender lá no hospital. E o profissional que vai atender no hospital, ele precisa de tudo que está ali. E ela não pode levar o prontuário para lá e para cá. O prontuário dela é o cartão da gestante. Então, o cartão da gestante é uma referência, tem que ser assim, bem preenchido, os dados mais precisos possíveis, né? A questão do perfil profissional também, eu acho assim que é muito importante. Porque assim, hoje você vê assim, o profissional não tem tempo, entendeu? Se você vai pegar, eu por exemplo lá no meu postinho, se eu vou fazer tudo o que se exige, você acaba fazendo tudo por cima. Então tu tem que priorizar. Eu lá onde eu trabalho, eu priorizo atendimento à gestante, atendimento à mulher, a pesagem, que tem baixo peso, eu vou atrás, entendeu? Então você como profissional, até você como obstetra. Entendeu? Porque hoje você está lá atendendo a gestante, mas amanhã vai ser o teu caso que você vai estar lá atendendo essa gestante sem informação nenhuma. Outra coisa é a humildade. Porque assim, hoje a gente vê os municípios da região, então às vezes você pega, como a gente já viu, bem, eu vou vou atender. Daí muitas vezes é uma gestante de risco, ela teve sangramento, a pressão dela variou, está com diabetes, é gemelar, tem múltipla gestação que é também de risco. Mas eu vou fazer aqui e se der alguma complicação eu mando para a referência que no caso seria Beltrão. Então você vê hoje assim, os profissionais fazendo isso com uma coisa assim, às vezes a gente vê assim, parece um descaso, tu entendeu? Porque se a mulher, enquanto estiver dentro da barriga, tá muito melhor que quando ele sair da barriga. Porque se ele sair da barriga e você não tem uma UTI preparada para receber esse nenê provavelmente vai a óbito. Né? Essa mãe começou a ter pressão alta lá na unidade, para que ficar com ela lá no município se você não tem uma UTI para essa mãe? Se você não tem como fazer? Por que não pega, isso é humildade, os profissionais têm que ser humildes e reconhecer, o que eu posso fazer aqui, dentro das condições que eu tenho, eu posso fazer isso. Ou exigir que o município tenha coisas melhores, ou mandar de referência. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.